fiz campanha, né, pro Lula, eu votei no Lula. Mas eu acho que muita gente, né, inclusive que talvez nem fosse de esquerda, acha, né, e achou que ele fosse uma boa e a melhor opção ali para derrotar, né, o outro candidato nas urnas e tudo mais, nesses últimos desafios que a gente teve nos últimos 4 anos. E tenho orgulho, assim, de dizer que pude participar dessa luta, porque eu acho que nos últimos 4 anos nós vivemos absurdos inimagináveis, assim, principalmente quando o assunto é vida, né? Primeiro que a gente não imaginava viver uma pandemia. Segundo que a gente não imaginava viver uma pandemia com negacionismo, onde se zomba da vida das pessoas. Terceiro que a gente não imaginava esse tanto de pessoas, né, que ia falecer. Infelizmente, eu perdi um bisavô, né, para a Covid-19. E foi um período muito dolorido de agravamento da desigualdade social, que o Brasil se viu largado. E pós isso, escândalos e mais escândalos de corrupção, ataques à democracia, né, e uma tentativa absurda aí no dia 8 de janeiro, né, de, enfim, um possível golpe no nosso país. Então, eu acho que nós votamos certo nas eleições, porque é necessário que no campo democrático e que num país democrático se tenha debates civilizados minimamente, né? Que eu, por discordar de você, não chegue aqui e fale que você tem que morrer na ponta de um fuzil, por exemplo. Não é isso que nós queremos, né? E é isso que a gente via muito nas eleições de 2018, a partir de muitas fake news, de kit que nunca foi distribuído, obviamente, nas escolas. Então, eu acho que nós vencemos, né, nas urnas, e foi importante. Acho que nós temos desafios de vencer o bolsonarismo, na minha opinião, que eu acho que hoje é o que continua entranhando, assim, na população brasileira. Esse sentido de negacionismo, essa falta de responsabilidade, pouca disposição para o debate. Hoje não se tem debates políticos, né? Eu ouso dizer, inclusive, que a direita de hoje nem era a direita de antigamente, porque né, a gente falava da direita, a gente falava do PSDB, do PMDB, que apesar das divergências... Eles dizem que nunca foi de direita. O pessoal do PSDB é um PT azul. E apesar das divergências, a gente tinha debate, a gente discordava no debate, né? Mas se hoje se tem uma extrema direita ali que chega, inclusive, a flertar com regimes antidemocráticos e períodos terríveis do nosso país, como homenagear a ditadura militar, né? Então, eu acho que a gente venceu. Agora, sobre o governo Lula, eu acho que a gente tem tido avanços importantes. Eu acho que os movimentos sociais, os partidos políticos que compõem os ministérios e que fizeram parte dessa chapa têm pautado bastante avanços importantes. Eu acho que nós temos passado coisas importantes no Congresso Nacional, né? Como a reforma tributária agora, né, que a gente passou, que eu acho que deve ter, inclusive, muitas melhorias ainda. Nós podemos ainda dar uma mudada no texto, mas já são avanços. Eu acho que a gente tem sentido já a diferença, de ter um país que agora, né, volta a fazer a sua política internacional, volta a ser respeitado internacionalmente, que pensa no povo, né, que tem viajado o país inteiro nesse sentido, que tem se preocupado, né, com essas crises, com a crise ambiental que a gente vive, que tem, infelizmente, afetado a vida do povo, né? Uhum. Essa questão dos desastres que a gente tem visto no nosso país, que obviamente, né, enfim, desastres muito culpa naturais, natural, mas também tem uma boa dose do humano ali. Exatamente, né? Então é uma preocupação muito justa. Eu acho que é muito bonito, assim, de ver essa preocupação que a gente estava 4 anos recentemente largado, né? Mas políticas que têm sido implementadas, que eu concordo bastante, que eu acho que têm mudado a nossa realidade. Não só a baixa dos preços dos alimentos, mas a melhoria da educação, mais investimento na educação, novas universidades, né? Como, por exemplo, né, na Universidade Federal, lá em São Paulo. Então, tem se pensado novos campos. Eu acho que a gente volta a pensar mais para frente do que para trás. Falando de racismo, você acredita, talvez você pense que houveram avanços nos últimos 20 anos nesse tema. Se você percebe isso, e o que você acha que ainda precisa melhorar e como que o governo pode intervir? Você acha que é uma coisa mais do governo, uma coisa de consciência coletiva da sociedade? Como você encara a situação atual do racismo e os próximos momentos, próximos anos, assim? Olha, eu acho que os dois. Porque nós precisamos de um governo que saiba que tem a responsabilidade de conscientizar o povo brasileiro da sua própria história. Nós temos hoje no Brasil uma lei, né, que garante e que faz com que os estudantes brasileiros das escolas
tenham acesso ao ensino afro-brasileiro, né? A educação afro-brasileira, sobre a história afro-brasileira. O que diz essa lei? Então, desculpa. Eu acho que as pessoas não conhecem. Ela diz o quê? O que ela garante? É uma lei que obriga as escolas brasileiras a falarem sobre a história, né, afrocultural do nosso país, sobre a nossa cultura, sobre as nossas religiões. A gente né? só estudou Portugal, né? A gente só estudou... O ensino afro-brasileiro nas escolas é uma lei, inclusive, que tem um pouquinho, né, mais de 10 anos. E que em muitas escolas ainda não são implementadas. Então, começa da escola, da educação básica, essa conscientização da importância de que nós temos de entender a história do nosso país. Da onde nós viemos, qual a nossa cultura, quem construiu esse país, qual é o nosso desafio, né? E essa nossa vontade de passar a ser um país que não ameace mais as nossas vidas. Porque, olha, por isso que eu falo que eu acho que é os dois, né? Um governo que precisa conscientizar a sua população. É um povo que nega a sua própria história. Inclusive, muitos jovens negros e pessoas negras que nem se dizem, né? Eu não sou negro, porque cresceram ouvindo, por exemplo, que era uma coisa ruim ou algo do tipo. Então, a gente ainda tem muito que avançar enquanto Brasil, no entendimento do nosso povo, da nossa própria história, e nesse desafio de prezar pela vida do povo negro no Brasil. Porque um povo, né, que infelizmente está nas piores estatísticas, um povo que tem e merece uma reparação histórica, né, por anos e anos e anos de escravidão, um povo que infelizmente a cada 23 minutos um jovem negro se é assassinado num país, e a gente lida normalmente, né? São jovens, por exemplo, que estão segurando o guarda-chuva, foi confundido com fuzil e são assassinados. O jovem que está entregando uma marmita, como o jovem, por exemplo, na Zona Sul de São Paulo, a marmita foi confundida com uma arma, ele foi assassinado. Então, assim, quando nós vamos passar a pensar, a partir da educação básica, a formação dessas crianças, desses jovens adolescentes, entrando na universidade após isso, né, de que nós precisamos, respeitar a história do povo brasileiro. 2, entender que, né, nós não podemos mais, o racismo não pode mais fazer parte da nossa sociedade. Não há como falar de liberdade do povo brasileiro sem falar da luta antirracista. Porque se somos nós a maior parte da população brasileira, né, se somos nós os que estão nessas estatísticas terríveis, como é que se avança com a maior parte do povo, né, numa situação como essa? Então, eu acho que são duas coisas, né, mas que vem também aí do desafio da responsabilidade de governos, digo não só federal, mas estaduais, câmaras municipais, de figuras importantes na política que entendam que o papel deles deve ser antirracista, né? Seja branco, seja negro, seja indígena. Nós precisamos construir um país que conheça a sua própria história e, a partir disso, entenda que o racismo não pode caber mais na sociedade brasileira.